Oba, tudo bem? Estou aqui perto de uma caixa natural de jataí. Não sei se dá para ver elas voando. Tá bem perto de mim. Parece pernilongo. Aqui. Esta é a entrada da caixa. Eu acho que é por isso que o pessoal não gosta muito de jataí, apesar de ser uma abelhinha tão legal, sem ferrão. Porque ela parece pernilongo, né? Parece muito pernilongo. Você vê uma jataí de perto, quer ver? Elas estão todas voando. De tempos em tempos elas fazem isso. Eu não sei o que significa. Elas ficam voando no mesmo local, paradas. Algumas vão cansando e vão parando, vão estacionando na parede. Depois voltam a voar de novo. Essa caixa natural de jataí deve ter pelo menos uns 40 anos. E o que é interessante é que dá a impressão que é o mesmo enxame, mas eu fiquei sabendo que os enxames vão desaparecendo, sumindo, e depois outros enxames vêm, outras rainhas, né, como eles chamam. Esse pensamento monárquico humano que coloca o nome de rainha, né, mas enfim, o indivíduo lá que bota ovos e poliniza, não, todas polinizam, mas que fazem a coisa acontecer, que faz uma nova colônia, né, que se chama de rainha. Eles trazem outras, vêm. E aí então passam períodos completamente vazio. Aí o cheiro da própria da cera que tem aí, quer ver? Que esse tubinho é feito de cera delas, e elas fazem isso, atrai outras colônias, né? Então elas morrem, abandonam, sabe? Aí depois volta e se recicla, e assim fecha um ciclo natural, né? Como dá pra ver, ninguém fez isso acontecer. Era uma caixa que tinha um interruptor, nunca mais foi usado, foi meio que abandonado. E as jataís fizeram. Esse tubinho aí é feito de cera delas, elas que produzem isso. E eu ouvi falar que as jataís são territorialistas, né? Então, se elas descobrem um outro enxame de jataí por perto, sai briga. E até um negócio interessante que eu ouvi falar, que desse pessoal do meliponário, né? Que se elas descobrem uma isca por perto, aqui eles chamam de isca também, outro nome não muito bom, mas assim, é um local que tem uma garrafa PET com um sanito de plástico ao redor, que eles colocam em locais e colocam dentro um pouco de cera de jataí para atrair colônias. Aí depois eles chamam isso de isca e colocam isso dentro de caixas para criação de uma nova colônia, né? Se elas descobrem uma isca por perto, para evitar que forme uma colônia lá por perto, eles vão lá e tampam o buraco com cera. O buraquinho da entrada da isca. Outras colônias vêm e tampam. É muito interessante, né? Mas realmente dá uma aflição, assim, porque a impressão que dá é que eu tô cercado de mosquitos. Mas não, porque eles não estão nem chegando perto de mim. Eles passam ao meu redor, né? Mas a intenção deles, dos indivíduos aí, é outra. É interessante como eles vão parando na parede para descansar e depois voltam. Que aí é uma questão da natureza, né? De cada espécie, de cada tipo de indivíduo, que no final das contas compõe o comportamento. Isso dá pra ver por aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. As abelhas todas, as abelhinhas voando. Elas têm ferrão, mas é um ferrão atrofiado.
Então o ataque delas é entrar no nariz e no ouvido, nos orifícios expostos, boca, nariz, ouvido. O que não está acontecendo comigo, ou seja, elas não estão me considerando uma ameaça, que de fato não é, porque eu não estou nem encostando nela, só estou perto aqui, mas parado, né? E são esses tipos de abelhas assim que eles até promovem, porque são muito dóceis, né? Dá para você criar, dá para você fazer, né? Criações em casa e tudo, se bem que tem no estado de São Paulo uma lei que se você tem uma caixa de jataí, em teoria, ou de qualquer uma dessas abelhas sem ferrão, você tem que entrar num site lá e cadastrar, dizer que você tem. Mas a própria pessoa que falou isso disse que nunca ouviu falar de um caso de alguém que teve uma caixa confiscada, retida por não ter feito. Então é uma daquelas leis, como se falam, como o pessoal da esquerda fala, tem leis que pegam e tem leis que não pegam no Brasil, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo, porque fazer uma lei é fácil. Agora implementar uma lei, que nem por exemplo lei contra as queimadas, né? Lei que vai lá e confisca, que embarga as terras de alguém que pôs fogo. Isso é muito fácil de colocar no papel. Mesmo assim não tão fácil, mas é fácil. Agora colocar isso em prática contra um latifundiário que detém poder de vida e morte, inclusive, é um senhor feudal, quase que impossível, né? Pode fazer uma lei dizendo que a lua tem que aparecer quadrada, a lei vai passar, vai estar lá, mas isso não vai acontecer simplesmente, né? Então existe uma diferença, e essa maneira, se termo arrogante de chamar, né, essas deliberações jurídicas como leis, né? Lei é uma coisa muito mais forte, né? Tipo a lei da gravidade. E são apenas deliberações, e no final das contas, como dizem também, que leis no Brasil são sugestões. Não é só no Brasil, não. É a natureza humana como é a natureza das jataís. Elas fazerem isso que estão fazendo, que voam, que fazem, que ficam gastando uma energia. Não sei, parece quase uma aeróbica de jataí, porque elas não estão indo para lugar algum. Elas estão voando, voando, voando aqui, depois param para descansar um pouco na parede, depois voltam a voar. Todas aqui. Não está fazendo nada. Também não estou vendo briga de jataí. Deixa eu ver no chão se tem alguma. Não, porque algumas vezes tem uma invasão da colônia, né? É uma guerra entre colônias, mas não. Quando acontece isso, a gente vê no chão abelhas brigando e rolando né, de uma colônia contra a outra, mas não, elas estão todas. Acho que é uma aeróbica mesmo. Estão fazendo um exercício físico matinal. E é muito interessante que da natureza, né, que você pode esperar um comportamento, né? As abelhas aí não vão andar em fila como formigas, as formigas não vão voar como abelhas, e o ser humano, né, o Homo sapiens, vai se comportar como ser humano, Homo sapiens, em qualquer circunstância. Como eu falei, e acho que é uma boa frase, o sonho do oprimido não é deixar de ser oprimido e promover uma sociedade equânime e justa. O sonho do oprimido é se tornar um opressor. E o sonho do opressor é não se tornar um oprimido. Então a motivação do opressor é a motivação do medo, né? De que alguma coisa possa acontecer e ele perca aquele grande privilégio. E a motivação do oprimido eu considero maior, mais forte. É a motivação do ódio, né? Da raiva, da vingança. Mas aí quando você chega lá em cima, aquilo acaba e aí você é substituído pelo medo. Então o medo e o ódio, né, que ser humano no final das contas são fatores que são distantes quantitativamente. Eu acho que a quantidade, como tem aquela frase do Paracelso, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. O princípio é o mesmo, né? A substância é a mesma, mas em pequena escala é um remédio, em grande escala é um veneno. A mesma coisa, em pequena escala é raiva, em grande escala é medo.
Dá até para fazer um experimento mental pensando nisso, não? Pra você ver sei lá, um bicho te ameaçando, mas que você pode destruí-lo, né? Sei lá, tá com uma metralhadora na mão e tem um leão a uma certa distância ameaçando você, sua família. Vai ter raiva daquele bicho, né? Você vai querer destruir, vai ter que querer estraçalhar aquele animal que está ameaçando. Agora, se você tiver senha e o leão tiver sem qualquer tipo de maneira de ação, uma arma extremamente letal, extremamente eficiente, e o leão estiver a 10 metros de você, você não vai sentir raiva nenhuma do leão, você vai sentir medo, né? Então, o medo e a raiva são apenas diferenças quantitativas, da mesma maneira do veneno e do remédio. E eu estou falando tudo isso porque eu sempre observo, né, questões interessantes da natureza humana, como coisinhas são tão detalhes ficam tão evidentes, né, dessa natureza. Eu fui outro dia aí numa palestra de um grande pensador, filósofo, comunista, muito bom, muito inteligente, professor, né, com grande competência, e estava bem lotada essa palestra. Ele falou com grande propriedade sobre a questão do capitalismo, o capitalismo que está destruindo a natureza, o capitalismo que está atacando. Então eles colocam como capitalismo, se você substituir a palavra capitalismo por natureza humana, aí tudo faz sentido, porque eles colocam como um inimigo o capitalismo. Mas o que é o capitalismo? O capitalismo não foi inventado por ninguém, não é uma teoria como o comunismo, outras teorias sociais, né, que foram pensadas por intelectuais, e muito bem pensadas, muito bem estruturadas. É como uma cidade planejada, né, como Brasília, né, que é bonita e tal, e ineficiente, porque quem mora em Brasília diz que para tudo você precisa de um carro, né? Você não consegue ir de um lugar a outro, fazer compras, se não tiver um carro, o que é muito irônico se pensar que quem construiu, quem planejou Brasília, que eu também não gosto desse termo, né? Colocam arquitetos como quem construiu, como se fosse um gigante que foi lá e colocou pedra sobre pedra, né? Quem planejou foi também um comunista, né? Uma pessoa que tinha essa teoria, em teoria tinha ideologia de criar uma sociedade justa e tal e coisa, mas não existe uma sociedade justa onde todo mundo tem carro, né, para ir de um lugar a outro. Ele não se pensou em meios de transporte eficientes, né, e tudo espalhado, né, bem dentro de uma visão de alguém que não precisa fazer compras ou ir de um lugar ao outro, que tem alguém que faça isso por ela. Então é novamente mais uma expressão da natureza humana, como essas abelhinhas aqui. Deixa eu mostrar o buraquinho, que elas estão todas lá. E então eu fui nessa palestra desse famoso filósofo contemporâneo aqui do Sudeste, do Brasil, né? Provavelmente alguém que vai em muitos congressos internacionais, convidado e tal. Nossa, numa briga. Uma briga entre pássaros. E tudo muito bom, muito interessante, eu gostei bastante. E aí tinha um grupo indígena que ia se apresentar também, lideranças indígenas e tal. E antes dele falar, porque ele era a estrela do momento, e realmente eu gostei bastante da palestra, eu não tenho nada contra dizer. Só essa questão, né, de se chamar a natureza humana de capitalismo, porque o capitalismo não foi inventado, não foi incutido, não foi imposto por nenhuma determinação
O capitalismo é a natureza humana se expressando livremente. Quem pode mais, chora menos, como dizia uma frase antiga, frase do século passado. Quem pode mais, chora menos. E faz sentido. E eu não tô defendendo. Tô dizendo que assim como as abelhas que voam e as formigas que andam em fila. Da natureza. O ser humano ele é um predador oportunista, onívoro, como um gambá, né? Como um bicho que, se puder, come uma raiz, uma fruta. Se puder outra coisa, come um bicho morto, ou até a caça, se for necessário. E sempre oportunista, né? Com uma grande inteligência, uma grande competência para ver um ângulo onde ele tem uma vantagem. E tendo uma vantagem ele age, não tendo uma vantagem ele espera. E age também em grupo, né? O grupo mais próximo ele defende, depois ele vai defendendo em camadas e competindo também, né? Então coopera com a camada mais próxima e uma jataí começou a me atacar aqui, entrar no meu olho. Coopera com o mais próximo e imagina se fosse apis me atacando desse jeito. Eu continuo falando, quase que não esqueço a frase sobre ataque de jataí. Acho que foi uma só. E enfim, né? Que a gente, ser humano, nós, né? Cooperamos com a camada mais próxima de nós e competimos com a mais externa, né? Que a gente vê isso, por exemplo, em esportes, né? A pessoa coopera, né, o time, depois tem o outro, vai competir com o outro, aí quando ganha, aí ele passa a representar aquela região maior, então de um bairro para uma cidade, aí a cidade contra outra cidade, né? Aí depois quem ganha e tal, aí vai representar o estado então agora contra o outro estado, nos esportes que eu digo, né? E assim vai indo até uma Copa do Mundo, onde é um país contra o outro. E ninguém se importa com o fato de que naquele time tem pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a etnia daquele país, ninguém se importa que aqueles jogadores são milionários, né? Pagos por bilionários, como disse um comediante outro dia, né? São bilionários que possuem um grupo de milionários que eles jogam, eles competem um com o outro, jogam, e se eu pago uma pequena quantidade de dinheiro, né, para esse bilionário, na próxima vez que os milionários jogarem, eu posso assistir, né? Achei muito bom. Fala como uma super vantagem, né? Que esses planos, né? De acompanhar esportes, paga lá uma assinatura de tipo ESPN, essas coisas aí que eu nem sei, porque eu realmente acho completamente tolo, né, esse negócio de esportes, né? Completamente, assim, qualquer um que enxergasse um pau na frente do nariz, que enxergam, né? São pessoas inteligentes, mas a parte límbica, né, fala mais alto. Mas eu já até escutei de pessoas que gostam muito de esportes, né, de fazerem essa consideração. Falei, caramba, né, eu sou escravo disso, é como um vício, né, como fumantes que falam, putz, não faça isso, não fume, né? O cara fumando aconselha os outros a não fumar porque sabe que é uma estupidez, né? Mas então, voltando ao negócio dessa apresentação muito legal e tal, falando sobre as questões climáticas que são que a gente está aparentemente no ponto de ruptura, né? Vai faltar tudo, vai faltar água, e depois com água vai faltar comida, e aí vai ter guerra civil, e vai ter gente invadindo propriedades, e aí os donos das propriedades vão se defender sanguinolentamente, vai ter morte, vai ter destruição. É isso que está meio que para acontecer, assim, né? Nos próximos 5 anos, 6 anos, dizem que vai entrar num colapso, né, até 2030. E eu acho que é tão sério que eu não vejo ninguém do governo falando nada, assim. Eles ficam quietos, mas dizem que já está faltando água em algumas cidades aí do interior, faltando água por dias. Faz sentido, eu vejo o rio aqui, o rio está baixo e tudo quieto.
Ninguém fala, economizem água, sabe? Que antes ficavam naquelas campanhas públicas, né? Agora não falam nada, tipo assim, tanto faz economizar ou não, o negócio vai entrar em colapso. Muitas cidades aqui, prefeituras cortando árvores desenfreadamente, que eu acho que até aí tem uma instrução aí dessa elite para fomentar a crise, para ferrar mesmo. Assim, ou seja, vai ficar quente demais, vai evaporar, não vai ter água para todo mundo, o negócio vai ferrar, entendeu? E assim é como tá no Titanic, né? Você tá vendo a água batendo no sapato e fala, bom, não, é isso, né? Vamos continuar aqui tocando. E, enfim, aí nessa apresentação desse filósofo, eu nem sei se ele é filósofo, mas é um pensador público, bom, fala muito bem, muito legal, professor, talvez seja de filosofia, assim. Aí tinha uma liderança indígena também que falou e tal, e todo mundo aplaude. Aí como se ela representa o oprimido. E o oprimido é colocado dessa maneira de pensar da esquerda como bom. Todo oprimido é bom. Necessariamente é uma pessoa ou é um grupo de pessoas boas. Elas defendem o melhor. E aí não é isso. A diferença entre o oprimido e o opressor é só a oportunidade de se tornar um opressor. Na hora que tiver essa oportunidade, acabou. Não vai ter. Não vai ter pra ninguém. Entendeu? Deixa aqui mostrando as abelhas voando. E a gente viu isso em todas as questões aí, né? Esses movimentos e tal, que nem aquele do Floyd lá, daquele senhor lá que foi assassinado pela polícia. Realmente foi uma coisa péssima aquilo e tal. E aí depois criou, sei lá, um movimento e tal, e tem documentários a respeito. Aí eles levantaram dinheiro enorme, tipo 80, 100 milhões em doações. O grupo lá que era encarregado daquele dinheiro, em vez de usar aquilo para qualquer coisa, comprou uma mansão e foi morar na mansão. E é isso. Não usou aquele dinheiro na comunidade para isso ou para aquilo e tal, simplesmente comprou uma mansão, entendeu? Porque aí eles estavam o oprimido que virou opressor. E ficou por isso mesmo. Eu não sei que fim levou aquilo. Deve ter sido, obviamente, um cancelamento dos que cancelam e tal. Aí um cancela o outro e no final das contas é como se essas abelhas todas entrassem em guerra umas com as outras, né? Até estabelecer uma nova liderança que vai fazer praticamente a mesma coisa. E essa liderança indígena que estava lá, normalmente eles não falam bem, normalmente tem assim uma dificuldade para falar, porque eles são colocados no palco, né, sem nenhum tipo de treinamento, de entendimento. Eles estão lá simplesmente porque eles representam o oprimido. E isso daí é muito forte na perspectiva da esquerda, o que eu acho ótimo, se defender as coisas, mas você coloca uma pessoa despreparada, né? Despreparada linguisticamente, despreparada intelectualmente. E o que me chamou super atenção desse negócio é que essa liderança aí veio e tal e falou sobre, a gente estava falando sobre questões climáticas, né? Estavam falando sobre as coisas mais urgentes, que vai entrar em colapso, né? E esse filósofo, esse professor aí, estava meio que chamando o pessoal para luta armada, assim, meio, olha, não tem jeito, porque ele falou um negócio muito interessante, que é a questão do capitalismo, quando ele é desafiado, né? Quando alguma coisa acontece, ele acelera, ele não refreia, ele acelera. Como, por exemplo, acontece lá, uma catástrofe lá que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aquela enchente, aquela coisa toda, ao invés de se repensar, falou, opa, pera lá, a gente tem que pensar em planos de contenção de outros extremos climáticos e tal. Falei, não, pera lá, tem um monte de gente que quebrou agora, que vai vender essas terras aí a preço assim muito abaixo de mercado, vamos lá comprar. Ou seja, a coisa piora, entendeu? Então quando tem uma crise ela vai mais adiante, porque
É de se pensar mesmo, essas abelhas aqui que estão voando. Se elas forem ameaçadas, se eu for lá der um peteleco naquele caninho delas, elas vão vir para cima de mim, elas vão expressar ainda mais a, o comportamento delas. Elas não vão deixar de ser abelhas, elas vão expressar ainda mais. Então o capitalismo, que para mim, para se entender, é trocar a capitalismo por natureza humana, ela vai se expressar ainda mais quando é desafiada. Então a gente vai para o buraco, né? Tudo indica que a gente vai para esse buraco, a não ser que aconteça uma singularidade cósmica, que coisas diferentes aconteçam, inesperadas pela ciência, inesperadas por qualquer tipo de raciocínio que salve. E sinceramente eu nem sei se eu fosse advogar, eu não advogaria por isso, eu advogaria pelo colapso. Que salvem, né, no final das contas, a continuação dessa mesma ação humana. É a mesma coisa. Então, no final das contas, essa liderança indígena que foi lá e tal, e super, qualquer coisa, a pessoa tossiu, o pessoal bate palma, né? É sempre sensacional. E ela propôs, naquele momento de crise climática, de coisa, emergência, a coisa está séria, vai afundar. Ela veio lá e trouxe um desfile de moda indígena. Desfile de moda. Tipo Fashion Week, sabe? Com DJ, com um monte de gente que absolutamente está nos padrões aí do 0,2% da estética. São pessoas completamente normais, vestindo coisas completamente normais, medíocres, né? No sentido de mediocridade, de mediano para baixo. E todo mundo batendo palma, e porque tem que bater palma. Eu via na cara desse filósofo, desse professor, que ele estava incomodado, mas ao mesmo tempo batendo palma, porque é isso, ele tem que jogar esse jogo, senão não chamam mais ele para as palestras, e ele não vai ter mais viagem, ele não vai ter mais visibilidade, cancelam ele não tem mais nenhum seguidor nas redes sociais, e é isso, o cara tá fora. Então ele tem que, assim, compactuar com uma coisa completamente gritante de absurdo. Então esse oprimido que ele propõe, em vez de propor, sei lá, uma cerimônia indígena, um canto, alguma coisa assim, não, propõe uma coisa que é completamente diferente deles. Eles estão replicando o modelo do opressor. O que é a coisa mais fútil, mais frívola, mais assim, vaidade vazia, assim, de opulência, de gasto, de desperdício de tudo, dos recursos naturais, da água, de tudo que a indústria da moda, que força as pessoas a comprarem coisas caríssimas, trocarem constantemente aquilo que que deveria ser utilizado de uma maneira utilitária. Você precisa de roupa por questões utilitárias e depois por questões estéticas. Primeiro a utilidade, depois o estético. E depois tudo descartado naqueles desertos do Atacama que tem lá, áreas monstruosas com roupas que são jogadas fora dessa indústria, que vai destruindo, que vai consumindo recursos como algodão, seda, cetim, tudo coisas caras, difíceis de serem processadas, joga tudo fora e faz de novo. Eles propõem um desfile de moda indígena que nem existe, moda indígena, isso é uma coisa completamente feita da cabeça dessas pessoas. E eu vejo lá essas lideranças políticas e intelectuais tendo que aplaudir aquilo, aplaudir porque não tem outra maneira. Se eles não aplaudirem, se eles não forem coniventes com essa estupidez, com essa, é mais do que estupidez, eu estou lembrando da palavra em inglês, é apavorante, né? Pavoroso, é pavoroso esse tipo de coisa.
No momento tá falando da maior crise do mundo, eles trazem um desfile de moda e ficam por horas, por horas, vamos pensar lá, uma meia hora de desfile, e o cara fica esperando para depois falar o que interessa, e também que não vai mudar nada, mas é interessante pelo menos pensar nesse sentido de que o capitalismo ele acelera quando ele é desafiado. Bacana, boa, eu acho isso útil, você ter essa mente, porque a gente sempre fica esperando, assim, agora que levaram essa paulada, vamos mudar. Não, não vamos mudar, vamos ficar mais radicais no processo. A natureza humana vai se expressar mais ainda. Então, meu ponto é que, assim, isso é tão trágico e ao mesmo tempo cômico, né? De como as coisas vão. Nessas circunstâncias, os caras fazem um desfile de modas num evento de extremos climáticos, um evento de fim do mundo. Estamos o evento do fim do mundo. Como que nós vamos morrer à míngua, sem água, sem comida, em guerra civil, destruindo e destroçados? Mas antes, um desfile de modas sobre uma coisa que não existe ainda por cima, não existe, não é uma coisa tradicional que eles estão trazendo, algo que, sim, claro, as nações indígenas têm sempre desfiles de moda, isso é uma coisa muito comum, muito tradicional. Não, não existe isso. Bom, mas eu só estou reparando nos palhaços desse grande circo, né? Aquele palhaço não faz sentido, nem esse outro também não faz sentido. Claro que não faz sentido. Por isso que eles são engraçados. É isso. Bom final de semana. Até a próxima.